Você poderá, ao longo da sua caminhada cristã, se deparar com alguns termos como teologia. Theo significa Deus, logia significa estudo, ou seja, teologia significa o estudo de Deus. Dentro da teologia existe um vasto campo doutrinário a ser estudado. Por exemplo, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a antropologia, que é a doutrina do ser humano, entre muitas outras logias. Isso tudo pode parecer um pouco confuso no começo, por isso, para te ajudar, eu vou tentar explicar alguns termos e dar algumas orientações para lidar com os debates que têm acontecido ao longo da história da igreja. Durante milênios de interpretação bíblica, alguns temas têm dado margem a longos debates. Vou apresentar um deles aqui, sobre escatologia, e também explicar o significado de alguns termos. Não vou ser exaustivo, nem terei todas as respostas. Eu vou apenas apresentar alguns assuntos enquanto eu incentivo você a estudar mais, ler outros livros, quem sabe boas teologias sistemáticas, livros que aprofundem mais os assuntos em questão. Sobre temas de debate que provavelmente você encontrará em seus estudos, é importante observar a relevância deles. Alguns debates são irrelevantes e pura perda de tempo. Servem apenas para causar divisões e brigas. Já outros são muito importantes e precisam ser considerados. Em debates relevantes, busque sempre conhecer as posições existentes e compare com as escrituras. Procure observar como esse debate se desenvolveu ao longo da história da igreja. Quem defendeu e como surgiu cada posição. Quem sabe após um bom tempo de reflexão, estudo, oração, você possa definir a sua posição com prudência, clareza e humildade. Vale a pena citarmos novamente o epigrama atribuído ao certo Rupert Melenius, citado por Richard Baxter. Em coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Todas as coisas, caridade. Vamos lá. Escatologia. Trata-se do estudo das coisas que ainda vão acontecer. Fala a respeito das profecias sobre os últimos tempos e o fim do mundo. Não é um tema fácil, exige de nós humildade, pois ainda vemos em parte. Nessa área de estudo é onde acontecem muitos debates e dificilmente se entra num consenso em todos os aspectos. Existem várias correntes de interpretação a respeito dos temas escatológicos, sobretudo no que diz respeito ao milênio e a relação entre a segunda vinda de Cristo e a grande tribulação. Sobre as diversas posições, grandes eruditos defendem cada uma delas. Por exemplo, pré-milenismo é a corrente que crê que depois da segunda vinda de Cristo haverá um milênio literal, onde Cristo reinará com a igreja e só depois haverá a consumação. Dentre os pré-milenistas existem os pré-milenistas históricos, que são pós-tribulacionistas e aliancistas, ou seja, entendem que a igreja passa pela grande tribulação e só então Jesus virá, e que o desenrolar da história bíblica se dá pelas alianças que Deus fez com o seu povo. E os pré-milenistas dispensacionalistas são pré-tribulacionistas. Ou seja, entendem que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e que o desenrolar da história bíblica se dá por dispensações. Maneiras que Deus tratou o homem em cada período, sendo testado em sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. O pré-milenismo histórico teve no passado defensores como o Didaquê, documento antigo dos cristãos do primeiro século. Talvez tenha sido uma posição predominante dos pais da igreja como Irineu de Lyon, Tertuliano. Durante a história, nomes como Charles Haddon Spurgeon. E no presente, nomes como George Ladd, John Piper, Douglas Moo, Russell Shedd defenderam essa posição. Já o pré-milenismo dispensacionalista foi desenvolvido na Inglaterra em meados do século XIX, principalmente pelos ensinos de Edward Irving e John Nelson Darby, propagada por pregadores populares como Scofield e tem defensores como John MacArthur. Amilenismo. Essa posição não crê no milênio de forma literal na segunda vinda de Cristo. Entende o milênio representando o período em que o reino de Deus já está entre nós, inaugurado na primeira vinda de Cristo, mas ainda não na sua plenitude na segunda vinda. Entende-se o milênio espiritual, ocorrendo no tempo da propagação do Evangelho entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O tempo em que os crentes que morreram já estão com Cristo espiritualmente, porém, na segunda vinda de Cristo, haverá a ressurreição dos mortos, os crentes terão seus corpos glorificados, haverá o juízo final e o Senhor fará
novos céus e nova terra, ou seja, a consumação. Na teologia sistemática escrita por Franklin Ferreira e Alan Myatt, encontramos a seguinte citação sobre essa posição. O amilenismo parece já estar presente em Eusébio de Cesareia, tendo sido ensinado por Hipólito de Roma, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino e Richard Baxter, sendo caracterizado pela identificação da Igreja do Novo Testamento como o verdadeiro Israel espiritual. A Igreja, então, é herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Por necessidade, o cumprimento dessas profecias acontecerá num sentido espiritual e não literal. Isso inclui a menção ao milênio em Apocalipse 20. A primeira ressurreição não pode ser uma ressurreição física, porque só haverá uma ressurreição física quando Cristo voltar. A primeira ressurreição, então, pode representar ou o renascimento espiritual de cada pessoa salva, ou os mártires que já reinam com Cristo, sendo o milênio o reino espiritual de Cristo no coração dos crentes na terra e o reino de Cristo com os santos no céu. Acerca dos eventos da tribulação e segunda vinda de Cristo, o amilenismo tem muito em comum com o pré-milenismo histórico. A diferença é que depois que Cristo voltar, acontecerá o julgamento final e será iniciado o estado eterno. Dentre os defensores contemporâneos dessa posição, encontramos nomes como Louis Berkhoff, Anthony Hockman, William Hendricks, Franklin Ferreira, Leandro Lima, Hernandes Dias Lopes, Abraham Kuyper, Martin Lloyd Jones, Augusto Nicodemos e por aí vai. Pós-milenismo. Essa posição tem uma interpretação mais preterista dos textos que as outras têm como escatológicos. Ou seja, textos como Mateus 24, que outros creem que apesar de ter um cumprimento parcial em 70 depois de Cristo, também tem um aspecto futuro, pós-milenistas entendem que já foram cumpridos totalmente. Embora também existam diferenças entre os que defendem essa posição, geralmente os pós-milenistas são otimistas. Creem que antes da segunda vinda de Cristo, o Evangelho prosperará de tal forma a influenciar poderosamente a sociedade a tal ponto que este será um milênio. Franklin Ferreira afirma o seguinte sobre essa posição. A escatologia pós-milenista, como o nome sugere, afirma que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Essa posição foi defendida por puritanos como Thomas Manton, que escreveu a apresentação da Confissão de Fé de Westminster, David Dixon, Samuel Rutherford, George Gillespie, James Renwick e por um batista Hansard Knowles. No século XVII, essa era a posição de Jonathan Edwards e William Carey. Vamos ver o significado dos termos de cada posição sobre a grande tribulação. Pré-tribulacionista é a posição que crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação e não passará pela tribulação. Mid-tribulacionista crê que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. Pós-tribulacionista crê que a igreja passará pela tribulação antes da segunda vinda de Cristo. Como eu já falei, é importante estudarmos com calma todas as posições e então chegarmos na conclusão de qual está mais de acordo com o ensino das Escrituras. Devemos ter respeito pelas posições contrárias, pois teólogos ortodoxos e irmãos piedosos defendem posições distintas. Podemos discordar uns dos outros em temas secundários, porém com humildade. Compreender escatologia não é tão simples, mas concordamos com o reverendo Augusto Nicodemos quando disse: todas as linhas concordam nos pontos principais. Estes são: primeiro, Jesus Cristo vai voltar. Segundo, Jesus Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Terceiro, vai haver ressurreição dos mortos. Quarto, Satanás será julgado e condenado. Quinto, haverá um tempo de paz e prosperidade. Alguns chamam de milênio, outros vão dizer que já são os novos céus e nova terra. O mais importante é que esses eventos vão acontecer. Embora tenhamos diferenças em compreender como, quando e a relação entre eles, concordamos no essencial. R.C. Sproul Jr. acertou em escrever: mas você notou o que cada uma dessas visões tem em comum? Qualquer posição que alguém possa tomar, no final, todos concordamos em uma coisa: Jesus vence. Quando a história chegar ao fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quando a história chegar ao fim,
todos os seus inimigos terão sido colocados por estrado dos seus pés. Quando a história chegar ao fim, não haverá mais lágrimas, nem doença, nem morte. Quando a história acabar, aquilo que agora somos chamados a buscar, o reino de Deus, será consumado. Aquilo que buscamos será encontrado em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Sendo assim, estejamos preparados para o que vier, com os olhos em Cristo e na eternidade. Como certa vez alguém disse: viva como Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.